3, 2, 1. Bom dia, alunos. Essa é a aula do dia 25 de outubro de 2021. Nós vamos tratar o tópico maritimidade e continentalidade dentro do assunto das variações climáticas no planeta Terra. Esse planeta que a gente vive, ele tem variações climáticas conforme a região do planeta. Então, em relação a se você está no Polo Norte, no Polo Sul, na região equatorial, a gente verifica climas diferentes. Nas aulas passadas a gente viu alguns fatores que determinam essas variações no clima, e hoje a gente vai se dedicar a olhar para a maritimidade e continentalidade. Ou seja, a relação entre a distância das localidades e as massas oceânicas. Ou, o contrário, a direção entre o litoral, a distância entre o litoral e o centro dos grandes continentes. O texto está linkado para uma página da internet onde vocês podem acompanhar ele de maneira mais na página mesmo, com as imagens, e eu passei o texto para vocês colocarem no caderno ou imprimirem e acompanharem ele através do Google Sala de Aula. O que acontece é que a maritimidade está relacionada à capacidade que as águas oceânicas têm de conservar, num período maior, a temperatura que elas absorvem da radiação solar. E isso influencia o clima nas regiões costeiras, ou seja, próximas do litoral, próximas das praias. A retenção desse calor nas águas oceânicas vai até grandes profundidades, e isso vai alterar o clima nas proximidades das regiões litorâneas, em função de que o calor retido ele vai se perder de forma mais lenta ao longo da noite. O mesmo acontece quando, nos períodos noturnos, essa temperatura não baixa de forma tão significativa comparando com o período diurno, porque ela fica se dispersando na atmosfera ao longo da noite. Nas regiões próximas de mares e oceanos, então, não se tem invernos muito fortes comparados com regiões que estão longe da costa, estão longe do litoral. E então aí a gente tem o clima, o fator correlacionado à continentalidade, que tem a ver com o aquecimento e resfriamento da superfície terrestre nos períodos da noite, quando o Sol não está incidindo radiação direta sobre o continente. Então, esse calor se perde mais rapidamente nas regiões no interior dos continentes. E você tem, então, uma temperatura muito alta de dia e muito fria à noite, em regiões no interior dos continentes, longe da influência da maritimidade. Eu tenho um vídeo que eu quero que vocês acompanhem para a gente perceber como que esses fatores estão influenciando na mudança do clima há muito mais tempo do que a gente costuma imaginar. A gente pensa assim, o clima é algo que está dado, que existe há milhões de anos e que ele não varia. Ele existe há milhões e milhões de anos. A lógica das mudanças na atmosfera da Terra e as mudanças geológicas na crosta terrestre e no interior da crosta terrestre, ela também tem relação com uma escala de tempo muito maior que o do nosso período de vida. A gente vive ali 90, 100 anos no máximo, 120 anos, e a escala das mudanças e variações no clima é da ordem dos milênios, milhares e milhares de anos, dos milhões de anos, e na estrutura geológica da Terra em até bilhões de anos, né, de processos que vão acontecendo muito lentamente para que a gente perceba ao longo das nossas vidas, mas que os geólogos e os climatologistas conseguem pesquisar analisando a paisagem geográfica e os estratos e substratos da crosta terrestre, para entender então como é que essas mudanças acontecem. Eu tenho um vídeo que eu quero compartilhar com vocês que mostra esse processo há muitos milhões de anos, ainda na época que os dinossauros estavam na Terra, e que vai falar então de como era a região amazônica, como eram essas regiões do planeta Terra há milhares e milhares de anos atrás, na verdade há milhões de anos atrás, antes que a gente tivesse a formação dos atuais continentes que a gente vê no planeta Terra.
Eu vou achar aqui a página que está o vídeo para vocês. Só um momento. Sim, pode ir. Pode ir. Está um pouco lenta a internet. Enquanto está abrindo aqui a janela com o vídeo, eu vou usar só um trecho do vídeo, não vou usar todo ele. A internet caiu aqui, só um minuto. Eu já tinha deixado a janela aberta, mas ela... Aí, consegui. Vai dar um som alto agora. Então, está conectando. Começando aqui uma playlist que eu vou falar sobre a gente fabricar um dos grupos de dinossauro que existia. Aqui. E nas áreas que deram mais fininho, aí... Aqui nessa imagem, a gente pode ver ali ao lado do Pirula, ali na explicação que ele está dando, o continente de Pangeia. Ele está, não sei se vocês veem o cursor, ele está mostrando a América do Sul, a África, a Austrália, a América do Norte, a Europa, todas conectadas, todos os continentes estavam juntos. E a região ali, numa cor mais alaranjada, mas que representa uma área mais seca, uma área de deserto, é justamente a região onde hoje é o Saara, mas também onde hoje é a região amazônica, do rio Amazonas. E elas são mais secas. E também lá na América do Norte a gente pode ver que tem também um deserto grande lá no interior do continente. Por que é que esses desertos estavam ali onde hoje a gente tem zonas de floresta? Especialmente por causa da extensão desse continente e a distância que esse interior do continente fica da influência da maritimidade. Então, por isso, há milhões de anos atrás, na época ainda que os dinossauros habitavam o planeta Terra,
antes da extinção de grande parte deles e do surgimento dos mamíferos, dos grandes mamíferos e dos seres humanos, a gente tinha uma configuração diferente dos continentes e, com isso, né, o local onde hoje a gente tem a floresta amazônica era um deserto, né, justamente por causa do tamanho desse grande continente, né, chamado Pangeia, que então unificava aí as Américas, a África e a Europa, tudo num só continente. Isso aconteceu aí na fase da época dos dinossauros, há muitos milhões de anos atrás, 200 milhões de anos atrás, e aí o clima então era completamente diferente nessas regiões. E era essa a imagem que eu queria mostrar para vocês, né, desse fenômeno que ocorre agora. Então a gente tem regiões longe do continente que são mais secas, né, e que a amplitude térmica, a variação do clima é maior em função justamente da influência desses dois fenômenos, a maritimidade e a continentalidade. Esse era o recado, então, da aula de hoje. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vocês podem continuar acompanhando as aulas pelo Google Sala de Aula. Lá eu vou deixar postado esse vídeo, também na minha página do YouTube. E a gente se vê numa próxima aula. Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.